Erev Shabbat Shalom. Essa semana nós vamos ler Parashat Naso. Em Parashat Naso, nós temos um assunto que hoje não se aplica tanto, mas os conceitos desse assunto aplicam muito. E o assunto que estou falando é o assunto chamado Nazir. O que é Nazir? Nazir é uma pessoa que ele recebe sobre si que por um período, se não for determinado diferente, um período de 30 dias, essa pessoa não vai tomar vinho, não vai cortar o cabelo e não vai impurificar por mortos. Essa pessoa, depois de 30 dias, ele tem que trazer 3 sacrifícios, 3 korbanot, e depois desse processo, ele volta a ter a vida normal. Só que um dos korbanot que essa pessoa traz, o Nazir, é korban Asham. Asham, normalmente a pessoa traz se ele fez algo errado. E aqui, ao contrário, parece que essa pessoa, ele fez uma coisa elevada. Na verdade, o próprio nome Nazir, que a Torá dá para ele, vem da palavra Nezer. Nezer é coroa. A própria Torá está nos dizendo que essa pessoa, ele tem uma característica única, ele merece uma coroa em cima da cabeça, ele fez uma coisa muito grande, esse Nazir. E o Nazir tem que trazer a Hashem, por quê? Mas vamos analisar o Nazir com outro olhar. Na verdade, o que é tão grande em o que o Nazir fez? Não impurificar por mortos não é uma grande coisa. Pensam vocês, quantas vezes por ano a gente tem essa oportunidade de impurificar por mortos? Quantas vezes por ano a pessoa realmente tem que ir para o cemitério? Tem que realmente ter uma interação com o morto? A pessoa pode passar anos sem interação com o morto se ele é jovem. Quando a pessoa é mais velho, às vezes ele tem mais compromisso, tem pessoas, parentes velhas da família que pode ser que falecem. Isso pode acontecer uma vez por ano, às vezes 2 vezes por ano, bem pouco. A probabilidade disso é bem pouco. Então, considerando que Nazir é por 30 dias, pode ser que ele nem vai chegar perto dessa situação. Não cortar o cabelo? Tem pessoas que não cortam o cabelo 30 dias. Isso não é uma grande coisa. Quem raspa o cabelo realmente tem que raspar todo dia para ficar assim raspado, mas tem pessoas que têm cabelo um pouco maior. Pode passar 30 dias tranquilo sem raspar o cabelo. Se tem barba, mais ainda. Pode passar 30 dias sem problema nenhuma, sem lembrar que tem que cortar o cabelo. Vinho. Bom, vinho é pouco mais atual, porque a pessoa normalmente tem que fazer kiddush, avdalá. Nós temos envolvimento de vinho em nossa vida do dia a dia, mas também não o fim do mundo. Hoje em dia tem pessoas que não podem tomar vinho por N motivos de saúde, etc. Tem soluções. A pessoa pode chamar o filho e pedir o filho fazer kiddush. Está resolvido. Pode escutar kiddush na sinagoga. Pode pedir um vizinho fazer kiddush. Está resolvido. Não é tão difícil ser Nazir. Não é um fim do mundo. 30 dias ainda não é um fim do mundo. E a pergunta é, por que então a Torá considera Nazir como uma coisa tão elevada, chama ele com coisa de nome, que ele tem que ter um coroa na cabeça, esse homem grande, super homem. E na verdade, a única outra pessoa que tem essas restrições que o Nazir tem é o Kohen Gadol.
Kohen Gadol não pode tomar vinho antes do serviço, ele não pode, raspar o cabelo. O Kohen Gadol ele tem que manter o tamanho do cabelo dele em um certo tamanho, e impurificar para os mortos. Então Nazir é quase comparado com o Kohen Gadol. Pensando, não é tão difícil, não é tão grande coisa ser Nazir. Então, qual é a grandeza do Nazir? Por que ele merece essa coroa? E por que quando ele acaba de ser Nazir, ele tem que trazer um korban? Como se fosse ele caiu de nível. Quase não mudou nada na vida dele. Mas na verdade, dizem nossos sábios, que a coisa grande que Nazir fez é que ele se comprometeu. A pessoa pode fazer muita coisa sem compromisso. Nós, seres humanos, gostam de fazer coisas sem compromisso. Mas quando uma pessoa se compromete, aí realmente ele merece uma coroa. Isso é uma grande coisa. Porque nós, como seres mais espirituais, ou meio espirituais, o ser humano, a gente sabe que é meio animal e meio espiritual, a nossa alma, ela procura a liberdade. A gente não quer estar fechado, limitado em certas coisas. Nós gostamos de fazer as coisas do nosso livre-arbítrio. A gente não quer ser obrigado a fazer certas coisas. Então, o ser humano, ele gosta de fazer coisas voluntariamente. O ser humano gosta de fazer sem compromisso. Mas quando a pessoa se compromete, mesmo um compromisso tão pequeno, que na verdade, quando você vai analisando o compromisso, quase não mudou nada na vida dessa pessoa. O fato que a pessoa está comprometido já mudou a pessoa totalmente. Não é a mesma pessoa. A diferença entre pessoa normal e Nazir é quase como a diferença entre pessoa normal e Kohen Gadol. Pessoa comprometida é outra coisa. E para quem presta atenção, a gente vai ver que normalmente Parashat Nassó, essa Parashá, ela cai logo depois de Shavuot. E não é à toa, a gente sabe que a divisão dos Parshiot com o nosso calendário nos ensina muito sobre a época que estamos lá. E realmente nossos sábios dizem que essa Parashá, esse assunto cai logo depois de Shavuot. Por que aconteceu no Shavuot? Shavuot nós recebemos a Torá. Todo mundo sabe disso. Mas isso já foi 3.300 anos atrás. Por que nós fazemos Shavuot todo ano? O que a gente faz? Comemora o quê? Recebimento da Torá de novo? Não, já recebemos a Torá. Mas na verdade, é para lembrar a pessoa, saindo de Shavuot, lembrando o que você fez no Shavuot. Shavuot, você não somente recebeu a Torá, isso já é um fato histórico. Shavuot, você deveria receber a Torá sobre você. Você deveria se comprometer com a Torá. Isso chama receber a Torá. Pessoa comprometida é outra coisa. Nós gostamos de fazer mitzvot. Não tem nenhum Yehudi que não gosta de fazer mitzvot. Tem muitos Yehudim que fazem mitzvot de uma forma aleatória, uma mitzvah aqui, uma mitzvah ali. Mas o que caracteriza essas pessoas são que eles não querem se comprometer a fazer mitzvot. Eles querem voluntariar a fazer mitzvot. E isso que a Torá quer nos frisar nessa parashá.
que não há comparação nenhuma entre pessoa comprometida com fazer mitzvot e pessoa voluntariando fazer mitzvot. São duas pessoas totalmente diferentes. É como a diferença entre Yehudi normal e Kohen Gadol. É tão diferente. Então, saindo de Shavuot, isso que nós temos que levar com a gente. Talvez não todo mundo consegue se comprometer com tudo de uma vez só. Mas, pelo menos, temos que nos se comprometer com alguma coisa. Isso que nós deveria receber sobre nós em Shavuot. Se comprometer com a Torá. Quando estamos comprometidos com a Torá, a gente tem já outra relação com a Torá. E quando nós temos essa relação, não é à toa que Shavuot, a gente tem costumes de ler um texto chamado Ktubá. Shavuot é comparado como casamento, porque realmente casamento é quando as pessoas se comprometem um com o outro. Eles não somente vivem junto um com o outro sem compromisso, eles se comprometem. Shavuot é quando Hashem se comprometeu com a gente, quando nós se comprometemos com a Torá. Se comprometendo com a Torá, já faz outra relação entre nós e Hashem. Sendo comprometidos com a Torá, vai trazer para nós todos os brachot que a Torá fala, tanto que a gente repete todo dia no Ve'ayim Shamoa, Metar Artzechem Beito, chuva, fartura, comida, e tanto em outros lugares, paz. Na verdade, sendo comprometidos com a Torá, que traz a brachá para o mundo, que abre todas as portas das coisas boas para o mundo. Então, cada um de nós, com nosso compromisso com a Torá, que Bezrat Hashem vai abrir todos os portões de todas as coisas boas que estamos desejando. Shabbat Shalom.